pessoal, eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Identidade. Hoje a gente recebe o coordenador do curso de Fotografia e Audiovisual, o professor Daniel Barbielini. Tudo bom, professor? Tudo bem, Carol. Obrigada pela participação aqui no programa. Obrigado pelo convite. Bom, para começar, a gente quer saber um pouquinho sobre a sua experiência profissional. Como é a sua trajetória na sua profissão? Como que você escolheu a sua profissão? Bom, eu sempre tive na minha profissão assim duas dimensões, né? Sempre tive um trabalho mais profissional mesmo, né? Comecei com televisão, né? Eu fiz faculdade de rádio e TV e frequento estúdio desde que eu engatinhava, porque meu pai já era do ramo, né? Então eu sempre tive uma parte assim como interesse mais profissional mesmo de, de produções em televisão e uma parte minha sempre se interessou também pela pesquisa e que lá na frente eu acabei seguindo também uma carreira acadêmica que foi paralela, né? Então por isso continuo mantendo sempre esses dois, vamos dizer, dois ângulos aí, essas duas perspectivas, né? Da pesquisa e do trabalho prático. Quais os lugares que seu pai trabalhou que fez você se encantar pela profissão? Olha, é engraçado, né? Às vezes as pessoas falam comigo, né? Eu já ouvi muito, né? Ah, porque você começou cedo por causa do teu pai ser do meio, como se isso fosse uma grande ajuda, né? E de fato ajudou, foi uma ajuda, mas curiosamente quando eu queria prestar rádio e TV, fui perguntar para ele o que ele achava, a primeira coisa que ele falou, eu não faria isso se fosse você, né? E acho que a resposta dele foi o que me fez, ué, por que não, né? Eu sempre vi ele trabalhando contente, né? Ele sempre estava muito realizado. Meu pai sempre foi muito realizado, assim, né? Nas escolhas profissionais dele. Quando eu era bem pequeno, enquanto as pessoas de sexta-feira, às 2 da tarde, 3 da tarde, estavam em casa, eu estava na televisão. Muitas vezes eu estava lá acompanhando meu pai. E era sempre assim, ele entrava, ou às vezes a gente ia viajar, tinha que dar uma passadinha ali, né? Uma passadinha de meia hora viravam 4 horas ali. Então, sempre vivi muito assim em ambiente de TV. Agora, curiosamente, o que mais me atraiu foram as ilhas de edição. As ilhas de edição, naquela época, a gente está falando aí de começo da década de 80, eram ilhas quadruplex. Quadruplex é um formato, né, de fita de mais de 1 polegada. E eram salas, uma ilha de edição parecia que estava numa nave espacial, assim, né? Então eu gostava muito assim daquele ambiente, dos barulhos, né, de quando rodava, quando rodavam as fitas, né? Aquilo me interessava e era um ambiente bem inóspito para uma criança, porque, enfim, você tinha ali 2 cadeiras e eu ficava ali olhando de vez em quando saía. Gostava muito de ver assim a produção, de montarem os cenários, desmontarem. Isso sempre me fascinou. Meu primeiro trabalho mesmo em televisão eu já estava terminando a faculdade, eu fui ser assistente, já entrei como assistente de direção na TV Bandeirantes e de um programa que era o primeiro programa do Daniel Filho fora da Globo, né, um programa independente. E dali também comecei a ajudar nos roteiros e tal, e fui trilhando o caminho de roteirista. Então, assim, eu tive momentos diferentes, né? Teve uma época que eu estava de saco cheio de televisão, queria algo diferente, fui fazer cinema na FAP também. Minha rádio e TV eu fiz na Metodista. Teve uma época que eu parei, eu fiz as duas ao mesmo tempo, estava ali entre uma coisa e outra, mas no final decidi terminar a rádio e TV. E queria trabalhar com cinema. Na época, a gente está falando aí de
começo da década de 90, cinema estava muito difícil no Brasil, né? Praticamente tinha terminado em Embrafilme. E o mercado, assim, para quem queria, na época, exercitar mesmo o cinema, era o mercado publicitário. Então, fui trabalhar em produtoras de publicidade, produtoras grandes, né? Na O2, depois trabalhei na Academia de Filmes. Primeiro na produção, depois eu fui me interessando mais pela edição, fui assistente de montagem. Aí entrei no cinema mesmo, fui assistente do Denoir de Oliveira, que é um diretor da época, da época do cinema da Boca, né, que a gente chama aqui em São Paulo, né, da Boca de Lixo, que era o cinema mais underground. Denoir de Oliveira era um diretor dessa linha, junto com o Carlos Reichenbach. E eu comecei a entrar no meio de cinema longa-metragem, foi uma experiência também muito importante assim para mim. Enfim, aí depois aconteceu muita coisa, sempre trabalhei com audiovisual, depois passei por várias emissoras, né? Depois da Bandeirantes, trabalhei na Globo, fui correspondente, desenvolvia conteúdo relacionado à Amazônia, então fiquei um tempo na Amazônia, em Roraima, criando conteúdo para Globo Repórter, para Fantástico a gente entrou 2 vezes, por conta de um projeto que eu estava fazendo, que eu estava envolvido num projeto ambiental fora do país, que era na Venezuela. Isso também acabou sendo um nicho para mim, porque depois quando eu voltei, aí eu fiz o Globo Ecologia, né, como roteirista, me chamaram para outros projetos na área ambiental. Na Record eu fiz como diretor assistente e ajudava também na criação de conteúdo, roteiro para a Endemol. Endemol Brasil desenvolveu um formato de reality show, assim, meio game, na Amazônia. E por conta toda essa experiência que eu tinha de conteúdos ambientais e vivência na Amazônia, me chamaram também. Enfim, dando um pulo, né? Hoje eu tenho uma empresa, já trabalho há 20 anos, né, praticamente um pouco mais no mercado audiovisual, e há 15 anos eu sou sócio do meu pai e do meu irmão. A gente tem uma empresa de criação de conteúdo. Basicamente a gente fornece roteiros, né, para essas outras emissoras e também para um mercado de nicho aí na área de educação que a gente vem explorando. E, paralelamente, sempre tive esse interesse na pesquisa, então meu mestrado foi em artes visuais, mas desenvolvendo conteúdo para internet, em vídeo. O doutorado também em educação, mas novas tecnologias de comunicação. Então, E como que a Fapcom entrou aí nesse meio todo da sua vida? Como a Fapcom entrou na minha vida? Ou eu entrei na vida da Fapcom, né? Eu acho que um desdobramento normal, né? De você... O mundo acadêmico em São Paulo, ele é muito pequeno. Né? Parece grande, mas ele é pequeno. E chega um momento que professor, por essa questão até da vida mesmo acadêmica no ensino superior, ela força, né, os professores a sempre manterem contatos em outras instituições, não só naquelas onde leciona. Seja também quando chamam para banca, né, eu participo de bancas, né, de doutorado, de mestrado e até às vezes de graduação em outras faculdades. Então, naturalmente existe uma rede, né, de professores que se falam, né? E de um tempo para cá eu tenho ouvido falar a Fapcom. Quem me falou a primeira vez da Fapcom foi um aluno meu do Senac, porque eu fui professor lá já na FAAP, no Senac e na PUC, né, aqui em São Paulo, aí na Estácio também. 15 anos já como professor universitário. E eu tive um professor de rádio, um aluno de rádio e TV, que foi o Tom e a Carol, que são namorados, e que eles eram meus alunos lá do Senac, em produção audiovisual, e que era um curso tecnólogo de 2 anos. E
E aí o Tom que me falou, pô, professor, eu consegui passar nessa outra faculdade, o que você acha e tal. E eu nem conhecia a Fapcom, foi aí que eu, poxa, que legal, né? Que estrutura bacana, tem um corpo docente é, de primeira, eu acho, né? Tem ótimos professores. E como que é o desafio de coordenar o curso de fotografia e audiovisual aqui na Fapcom? Olha, é um desafio enorme como qualquer curso novo, né? Eu não tinha muita experiência de coordenação, então também a Fapcom se abriu para mim dessa forma, como um espaço de experiência. Apesar de já ter ajudado outros coordenadores em programas, em projetos, né? Foi minha primeira experiência de coordenação. E é um desafio, o desafio principal é que são cursos novos, né? Então a gente tem as graduações aqui, os bacharelados, que já estão consolidados, né? Quando a gente pega um curso como o audiovisual, ele está formando a primeira turma esse ano, né? Então tem uma série de ajustes, né? Que a gente tem liberdade para fazer. Isso é uma grande vantagem, né? De você ter um curso novo, que você também pode ir modelando de acordo com as necessidades do mercado, como a gente está entendendo, né? As demandas atuais. Como que você enxerga o mercado das duas áreas hoje? Bom, começando do audiovisual, né? É um mercado que, com o tempo, eu fui aprendendo, né? Depois de 20 anos de experiência, e eu acumulo, além desses 20 anos, toda a experiência do meu pai, porque, enfim, desde criança a gente conversa sobre isso. Chega um momento que a gente percebe que a gente não sabe nada. Então, sobre o mercado, quem disser que sabe ou que entende o mercado audiovisual, acho que está mentindo. Porque é um mercado em transformação, e nos últimos anos ele, assim, nós tivemos muitas transformações. Não dá para saber assim qual é o próximo hit, né? Há 20 anos atrás, acho que ninguém, se você me perguntasse o que você acha de um programa de competição com culinária, eu ia dizer, olha, acho difícil assim, né, ter isso pegar, né? E aí depois que um faz o sucesso, todo mundo vai atrás, né? Ou um Big Brother da vida, né? Um tempo atrás, o que você acha de um programa que ficasse a casa e as pessoas lá dentro vivendo, né? Então, eu acho que o mercado audiovisual tem mudado muito com novas plataformas. Então, plataformas VOD, né, de Video on Demand, do tipo Netflix e várias outras que estão surgindo, elas estabelecem uma nova maneira de consumir, né, o audiovisual, uma nova maneira de se relacionar com produtos audiovisuais. Então, a pessoa ela quer assistir na hora que ela quiser, quantas vezes. Se ela quiser assistir 3 episódios seguidos, como um fenômeno que chama binge watching, né? Ela quiser assistir 3 episódios seguidos, ela precisa ter os 3 episódios ali, né? E isso abre, isso cria uma demanda de conteúdos enorme, né? Então, hoje a gente tem, o mercado brasileiro acabou ficando muito atrás de outras economias que não tinham muita tradição no audiovisual como a gente. Por exemplo, Turquia, Israel, eles não tinham a bagagem que a gente tinha. E eles foram mais inovadores e estão sendo. Ou México, nós estamos ficando para trás desses mercados, né? Por outro lado, nos últimos anos, com a lei, né, a nova lei de TV por assinatura, que obriga, né, uma cota de produção de conteúdos nacionais produzidas por produtoras brasileiras independentes, isso também acabou fomentando, né, a produção e até a vinda de outros players aí para o Brasil, né? Então, que outros, tanto em termos financeiros, né, de possibilidade de captação de recursos, como
como canais também que estão interessados nos produtos brasileiros, né? Não só porque nós temos um público gigantesco, o brasileiro gosta de audiovisual, gosta consome, né? Mas também porque temos aqui um potencial, né? Temos uma história, né? Mas, enfim, como está dizendo, não tem como prever, né, quais são as tendências ou o que vai acontecer com o mercado nos próximos anos, né? Apesar da gente estar vivendo uma crise econômica como nunca houve na história do Brasil, o audiovisual tem sido um mercado em expansão, em crescimento, numa taxa de 8% ao ano, em média, né? Então, nós estamos ainda na contramão do resto dos outros setores, né? Mas já estamos sentindo, né, o reflexo da crise, porque as empresas investem menos em comunicação, enfim, tem um efeito dominó aí que a gente não sabe ainda por quanto tempo vai durar. Certamente o caminho para o Brasil, em termos de desenvolvimento de projetos audiovisuais, está mudando, né? Até outro dia, a gente dependia essencialmente de dinheiro do Estado, né? Os editais do governo e tal, ou Petrobras, né? Isso que dá na mesma, né? Agora, isso chegou num limite e esse valor, essa quantidade tende a diminuir, né? Então, precisamos pensar em novos caminhos junto à iniciativa privada, provavelmente. Sobre a fotografia. A fotografia, eu acho que nunca antes na história desse país e de outros países se fotografou tanto, né? Então, isso a gente pode ver em termos de compra de equipamentos, né? Então, a busca por equipamentos profissionais nunca teve esse volume, né? Então, e ao contrário, as câmeras amadoras deixaram de ser vendidas, porque a pessoa tem no celular uma câmera melhor do que as câmeras amadoras. E, ao mesmo tempo, tem uma procura por equipamentos profissionais, né, e de fotografia. Um fenômeno que tem chamado a atenção é que tem sido, o curso de fotografia tem atraído um público feminino, né? Tem mais mulheres estão interessadas em tornarem-se fotógrafas, né? Então, tradicionalmente era uma área mais masculina e isso está mudando. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Tem tido essa procura. Ao mesmo tempo, assim, como é um mercado que cresceu muito, né? Então, um mercado tanto de eventos, batizado, festas de casamento, como newborn também, cada vez mais gente querendo a foto do neném, né? Foto de quando o casal se conheceu. É só você ir no Ibirapuera, vai ali no Jardim Botânico, você vai ver a quantidade de gente fotografando ali e cada vez mais jovens também, os fotógrafos, gigantesca. Então, ao mesmo tempo que isso tudo expandiu, né, os equipamentos ficaram mais acessíveis também, tem sido um mercado com os critérios de qualidade, né, estão subindo. Então, a necessidade de uma formação específica, né, aqueles fotógrafos os fotógrafos que são bem preparados, bem formados, eles se destacam muito rapidamente em relação aos concorrentes, né? Então, tem esses dois lados, né? Então, é um mercado que ele está saturado, né? O mercado de fotografia hoje está saturado, mas está saturado de profissionais medianos para baixo. Então, os mais qualificados estão conseguindo se destacar em relação a essa grande maioria, né?
seja pelos cursos, seja pelos investimentos em equipamento, né? Aparentemente, quando a gente pensa, nossa, uma câmera custa R$ 3.000, a pessoa já sai, né, um fotógrafo profissional porque ela tem a câmera, e não é bem assim, né? Você tem vários outros custos aí, né, envolvidos no processo de tornar-se fotógrafo profissional, né? Nós, tradicionalmente, não somos um país de empreendedores, né? Nós não temos uma formação para empreendedores. Isso hoje é uma necessidade de sobrevivência, né? Uma pessoa, para ser um bom fotógrafo bem posicionado no mercado, ela tem que ser um empreendedor, alguém capaz de não só de vender o próprio trabalho, mas de encontrar as fontes de financiamento, né, saber se projetar como negócio, entender o negócio onde está, né? Então, assim, é um setor que está se profissionalizando cada vez mais e também está se internacionalizando, né? Temos aí mercados de vendas de imagem, bancos de imagem, né? Além de um setor que sempre se baseou na fotografia e isso continua, que é a moda, né? Um setor novo é o da alimentação, né? Pelo fenômeno das redes sociais, Instagram, por exemplo, qualquer food truck precisa ter uma estratégia de criação de conteúdo que seja constante, né? Isso envolve fotografias, envolve, enfim, às vezes outras mídias e conteúdos, né? Obrigada, professor, pela sua participação aqui na Identidade. Muito bom conversar com você. Eu que agradeço pelo convite e estou à disposição também sempre que vocês quiserem conversar. Obrigada. O Identidade fica por aqui e até a próxima edição. Demais, né? Não, Você ficou tem que me ótimo. cortar. Não,